Tá bem, lá vou eu, tenho boa nadadeira. Isso aqui é bem melhor que uma grande banheira. Pra onde eu vou? Não sei acertar. Só vou circulando até me cansar. Ah, assim é pra frente, sem problema. Posso nadar mais veloz que uma raia. Oi, gente, eu sou a Melody, quer dizer, a Larissa. E hoje eu vim responder algumas perguntas dos fãs sobre o filme A Pequena Sereia 2 da Disney. Qual a melhor lembrança que você tem de A Pequena Sereia 2? Nossa, são muitas. Eu vou começar a falar das coisas que aconteceram e aí, bom, vocês podem escolher o que vocês vão gostar mais, mas eu não consigo eleger uma melhor lembrança. Qual a dificuldade que você teve ao dublar a Melody? Todas. Eu tinha 11 anos e foi o meu primeiro trabalho em dublagem. Foi com a Melody que eu aprendi a dublar e me tornei dubladora, com 11 aninhos. Após A Pequena Sereia 2, você teve a oportunidade ou convite para seguir na carreira de dubladora? Bom, na carreira de dublagem não existe um convite, você tem que ir correndo atrás das oportunidades. Depois da Melody, eu fiz um teste e passei, e eu sou a voz original do personagem Horácio da Turma da Mônica aqui no Brasil. Também naquela época conheci pessoas incríveis nos programas de TV que eu fui. E uma dessas pessoas que eu considero minha madrinha na dublagem é a Úrsula Bezerra, incrível, lenda da dublagem. E ela me levou para Alamo. Então, com essa porta aberta na Alamo, eu comecei a gravar alguns coros de desenhos animados. Pra quem não sabe, coro é quando a gente junta com mais algumas pessoas e a gente canta as músicas, abrindo voz e fazendo aquele negócio legal que parece que tá tipo cheio de gente cantando, mas na verdade a gente só tava cantando em 3 e a gente dobra a voz várias vezes. E eu fiz coro de algumas músicas, de algumas animações infantis, como A Moranguinho, e algumas outras que eu nem me lembro mais, porque já fazem muitos e muitos anos. Mas eu tive algumas oportunidades muito legais na Alamo, que me abriram portas no mundo da dublagem graças a Úrsula. Como foi a experiência de dar voz a um personagem da Disney? O que era mais difícil, as falas ou as canções? Bom, a experiência de dar voz a um personagem da Disney, eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalhe com voz, com dublagem ou com voz original, porque é realmente um outro patamar, tanto para o currículo quanto para a vida, é uma experiência. A Disney, todo mundo sabe, tem um nível de qualidade super alto, assim como um nível de exigência super alto. A Melody, para mim, é um sonho realizado e eu espero que outros sonhos se realizem em breve também. O que era mais difícil, as falas ou as canções? Sem dúvida nenhuma, as falas, porque cantar eu já estava acostumada, eu cantava desde pequenininha, apesar da pressão ser grande no estúdio, né, do tipo, por mais que as pessoas fossem incríveis comigo e todo mundo, o Marcelo Coutinho, meu diretor musical, foi um anjo na minha vida, a pressão na música era menor do que nas falas, porque eu já estava mais habituada a cantar do que a dublar. Então, como foi minha primeira vez fazendo os diálogos, dublando, foi um desafio maior para mim. Mas as pessoas foram todas incríveis e todos me receberam com muito carinho, muito respeito e muita paciência, principalmente, porque eu era uma criança de 11 anos. Então, imagina o desafio. Como foi o processo seletivo do concurso na época? De quem foi a ideia para você se inscrever? Foram mais de 2.000 inscrições que eles receberam no concurso cultural e eles foram ouvindo o material que as pessoas mandaram. Na época, a maioria mandou fita cassete, eu mandei 2 fitas cassetes, a minha mãe mandou 2 fitas cassetes para ter certeza que ia chegar lá. As 2 não só chegaram lá, como foram selecionadas e foram passando de etapa em etapa até eles perceberem que, na verdade, as 2 fitas cassetes foram gravadas pela mesma pessoa. Então eles receberam material, eles foram ouvindo e à medida que a gente ia sendo selecionada, eles ligavam para casa e avisavam que a gente tinha passado em mais uma seletiva, até que ligaram para minha mãe e falaram que eu tinha ficado entre as 5 finalistas do concurso. Mas o que eu não sabia até pouco tempo atrás é que minha mãe não me contou de todas essas ligações, porque ela não queria que eu ficasse com uma falsa esperança ou que eu ficasse numa ansiedade muito grande. Então ela só me contou quando
ela recebeu a ligação que eu tinha ficado entre as 5 finalistas. Pra mim foi uma surpresa muito grande, mas a minha família inteira já tava na torcida. De quem foi a ideia pra você se inscrever? Na verdade, eu assistia a Disney Cruise todo dia, depois da escola. E eu era muito fã do programa, e quando eu vi o programa, eu já cantava a música da Pequena Sereia na escola, nas apresentações. Eu fazia parte de um grupo de balé que montou a Pequena Sereia, e eu cantei o Parte de Seu Mundo, eu cantei todas as músicas da Ariel. Então eu já cantava as músicas desde muito antes até da escola, na vida eu já cantava. E aí minha mãe me ajudou a gravar, eu gravei em casa com o microfone de casa mesmo. Gravei 2 fitas cassetes e mandei. E é isso. Na verdade, eu gravei uma fita cassete, a outra acho que minha mãe copiou, alguma coisa assim, só pra ter segurança que o material ia chegar lá. Quando você terminou todo o seu trabalho como a Melody, como você sentiu? Quais as suas perspectivas na época? Eu tava muito empolgada, porque eu tava no Rio de Janeiro, então depois que eu terminei de gravar, eu fui com a minha mãe conhecer o Rio de Janeiro, fiquei uns dias na casa do meu tio, que na época meu tio morava lá. E tava vivendo aquele frenesi, né? Fui convidada pra ir em pré-estreia daquele filme O Dinossauro. Então eu tava muito no oba-oba, na alegria da novidade. Tava sendo tudo muito mágico. Todas as experiências, todas as pessoas que eu conhecia eram simpáticas, eram agradáveis comigo, com a minha mãe. Minha mãe acompanhou todo o processo. A minha perspectiva era de continuar dublando, né? Mas lógico, eu tinha que ir pra escola, e minha mãe sempre bateu nessa tecla. Eu não podia deixar de estudar, e eu também não queria deixar de estudar. Eu sempre gostei de estudar, então o meu sonho era continuar dublando enquanto eu estudava. O que você achou de dublar uma personagem da Disney? Bom, é um sonho realizado e ainda continua sendo meu sonho. Eu adoraria poder dar voz a outros personagens da Disney, porque eu sou Disney maníaca, eu não escondo isso de ninguém. Quando foi fazer a Melody, você teve alguma explicação de como o personagem se comportaria? Você viu as outras dublagens da personagem, ou o diretor te deu uma base de como seria a personagem? Primeiro eu dublei as canções com Marcelo Coutinho. Depois que as canções ficaram prontas, eles me propuseram que eu gravasse os diálogos. Era um desafio pra mim, porque eu nunca tinha feito dublagem na vida. Então o Garcia Júnior me deu uma breve aula de dublagem de manhã, e logo em seguida eu já fui gravar os diálogos. Então eu fui dirigida o tempo todo, tanto pelo Marcelo Coutinho quanto pelo Garcia Júnior, em todas as intenções, em tudo que a personagem fazia. Quando a gente dubla, a gente só assiste o que a gente grava. Eu assistia a cena que eu ia gravar, ensaiava e gravava. Se eu segui carreira na dublagem, sim e não. Durante um tempo, sim, parei para estudar, mudei de cidade, fui trabalhar com outras coisas e voltei para São Paulo depois de formada. Fui trabalhar com teatro musical, e a dublagem acabou ficando um pouquinho em segundo plano, até que em 2019, ano passado, surgiu uma oportunidade muito bacana de fazer um registro de voz em um estúdio bem legal aqui em São Paulo. Eu fiz, e desde então tem aparecido algumas oportunidades, e eu tô estudando muito e ralando muito para me atualizar e para, enfim, continuar aí na carreira da dublagem, que sem dúvida nenhuma é um dos meus sonhos, poder viver da minha voz. Qual a importância da Melody em sua vida profissional ou pessoal? Qual a lembrança mais divertida ou marcante que você tem dos bastidores de dublagem da Pequena Sereia 2? Bom, a Melody foi um marco na minha vida profissional, porque foi o meu primeiro trabalho, né, aos 11 anos. E na vida pessoal também foi uma revolução, porque antes eu era super tímida, queria me esconder embaixo da mesa. Eu cantava nos festivais da escola e tal, mas com muita vergonha. E depois da Melody meio que escancarou. Eu comecei a aparecer na televisão, as pessoas começaram a me reconhecer na rua. Foi encantador e ao mesmo tempo amedrontador. A lembrança mais divertida que eu tenho dos bastidores, eu acho que eu tenho lembranças muito boas da gravação do Disney Cruise, quando eu conheci as meninas durante o teste. Algumas delas eu tenho contato até hoje, né? Porque naquela época
não existia WhatsApp, Facebook, rede social. Também era o meu sonho conhecer o pessoal da TV Cruz, né, os atores. Eu acabei conhecendo todos, tirei foto com eles, conversei, peguei autógrafo. Então era tudo um grande sonho. Eu não consigo eleger uma grande recordação. Eu fui em vários programas de TV, conheci vários ídolos, conheci a Hebe, conheci o Celso Portiolli, Leci Brandão. Eu tenho foto com tanta gente que eu admirava, que eu só via na televisão e eu pude conhecer então pessoalmente. Realizou outros trabalhos como dubladora? Sim. Como dubladora, além da Melody, eu dublei algumas coisas pra Moranguinho, que foi gravado em 2005, por aí, na Alamo. Eu não sei exatamente o ano que eu gravei. Gravei alguns coros também pra Witch, aquele desenho também na mesma época na Alamo. Eu fiz alguns trabalhos de voz na rádio da universidade. Cheguei a dublar na Sigma, mas também não tenho registro, porque, enfim, fazem 1000 anos e naquela época nem existia YouTube. Mais recentemente eu fiz uma participação no dorama Love Alarm, da Netflix. Dublei a personagem Bianca no anime Dragon Quest Your Story, que também tá na Netflix. Dublei a personagem Lorena na série Danny Who, que tá na Amazon Prime. E tem alguns projetos ainda pra estrear esse ano que ainda não posso contar. Como foi gravar o Disney Cruise? O concurso foi real mesmo? Sim, o concurso foi real mesmo. E gravar o Disney Cruise foi o sonho da minha infância. Foi encontrar aquelas pessoas que eu via todo dia na televisão, vê-las de perto, tirar foto, dar abraço, pegar autógrafo, conversar. Foi surreal para uma criança de 11 anos. Parecia que eu estava vivendo um sonho mesmo. Queria saber se de repente houvesse um filme em que mostrasse a Melody crescida, ela aceitaria dublá-la novamente. Óbvio, todos os artistas de voz que fazem parte do elenco da Disney, eles assinam um contrato, e no meu caso eu tenho um contrato de character voice, que, se eu não me engano, é vitalício. Então, teoricamente, a voz da Melody é a minha até que aconteça alguma coisa comigo e eu passe pro plano espiritual. Queria saber também qual foi a parte mais divertida em dublar e como se sentiu ao fazer a filha de uma princesa tão querida por todos. Bom, a parte divertida pra mim era a parte das canções, que eu acho que é a parte que eu mais me soltava. E eu acho que todas as partes foram divertidas, mas eu lembro de eu ficar muito nervosa no estúdio. Eu tremia, ficava gelada, mas eu tava bem, eu tava feliz. É só porque eu era uma criança de 11 anos com muita responsabilidade. Sempre fui fã da Ariel e pra mim era surreal, tipo, me belisca. Tem muita gente me pedindo pra eu cantar. Gente, eu não sei quando essa entrevista vai ao ar exatamente, mas talvez até o momento em que essa entrevista vá ao ar, no meu canal já tem algumas novidades, porque esse ano eu vou começar a fazer algumas coisas comemorativas aí de 20 anos do lançamento do filme. Então fiquem ligados, se inscrevam no YouTube, é só você digitar Larissa Cardoso Melody ou Larissa Cardoso Dubladora no YouTube que você vai achar meu canal. Queria saber como foi para ela regravar o clássico A Parte de Seu Mundo e se ela teve como base as versões da Chiara e da Gabriela. As versões da Chiara e da Gabriela eu ouvi a minha infância inteira. Eu sabia de trás para frente as duas versões, inclusive, que tem letras diferentes. Marcaram demais a minha vida e foi impossível gravar A Parte de Seu Mundo sem ter essas referências. É claro que a pegada era mais guitarra, era uma pegada mais... não rock, né? Era um rock melódico, mas tinha uma pegada diferente da pegada do original, né? Nessa regravação. Mas quando me falaram que eu ia regravar A Parte de Seu Mundo, tipo, eu fiquei me belisca. Eu achei que era, tipo, uau! Eu não imaginei que eu ia regravar a música que marcou e mudou a minha vida. Qual foi a parte mais divertida e a parte mais difícil do processo seletivo no Disney Cruise? Com certeza, a parte mais divertida foi conhecer as outras meninas, que foram incríveis e a gente se divertiu muito, apesar de toda a tensão por causa dos testes. E a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi cantar tremendo pro Garcia Júnior, que estava na sala, e pro maestro, que veio diretamente de Los Angeles. Queria saber se ela ainda consegue fazer a voz da Melody agora depois de adulta.
Vamos testar? Oi, Sabidão! Oi, Sebastião! Qual é a boa? Talvez, gente. Se eu ficar um tempo fazendo, eu acho que a Melody volta. O que você sentiu quando soube que havia sido escolhida para dublar a Melody? Nós 5, né? Mais os pais que estavam acompanhando, reuniram a gente num camarim, lá no SBT mesmo, depois que a gente tinha gravado o primeiro programa. Foi um misto de muita alegria e muito tipo, putz, eu queria que todo mundo pudesse fazer. Qual parte do filme você mais gostou de fazer? Eu acho que eram as partes que eu tava junto com a Ariel. Porque eu sou muito fã da Ariel. E eu lembro que teve a cena que ela conheceu um menino, o Sereio, que ele pergunta, qual é o seu nome? Ela fala, Mel. Eu lembro que essa desafinada foi real, porque na minha cabeça eu imaginei assim, nossa, eu tô conversando com o menino mais bonito da escola. E aí o diretor falou, é isso! E foi assim, essa desafinada foi pro ar. Foi o que vocês viram no filme. Então eu acho que a parte mais legal foi a da Ariel, as que eu gravava com a Ariel, com o Eric, que eram as minhas referências de infância, e essa desafinada do Mel, que me marcou muito, porque eu comecei a ter subtexto de atriz na minha cabeça e consegui transportar aquilo pro meu cotidiano, e isso eu nunca esqueço. Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas se você quer saber como é que eu me sinto sabendo que de 20 anos pra cá, eu me sinto um pouco velha, porque eu peguei a infância de muita gente. Eu peguei a infância de gente que nasceu bem depois que eu, mas também me sinto muito honrada de ter feito parte da infância de tanta gente e de receber tanto carinho até hoje. Qual foi a sensação em estar nos estúdios do SBT para a gravação do Disney Cruise? Olha, parecia que eu nem tava... que nem era de verdade. Foi como eu falei, sabe? Era um programa que eu assistia todo dia depois da escola e eu não acreditava que eu podia estar naquele lugar. E de repente eu estava. Então, caraca. Em que mês mais ou menos rolou o processo seletivo e os testes até o resultado final? Quanto tempo mais ou menos? Eu não vou saber dizer, porque como eu falei antes, eles ficavam ligando pra minha mãe, pra minha casa, e eu não sabia. Então eu não sei quando foi que ela recebeu a primeira ligação falando que eu tinha passado na primeira seletiva e tal. Eu só sei que entre a ligação de você estar entre uma das 5 finalistas até eu fazer o teste aqui no prédio da Disney em São Paulo, gravar um Disney Cruise, receber a notícia que eu tinha sido aprovada e ir pro Rio de Janeiro gravar, aconteceu tudo muito rápido, muito mesmo. Tanto que demorou pra minha ficha cair por causa disso. Eu recebi a notícia que eu tinha passado num dia à noite, e no dia seguinte, horas depois, eu já tinha que estar com a mala feita no aeroporto de Congonhas, com a minha mãe, prestes a voar pro Rio de Janeiro. E eu sei que eu fiquei lá no Rio uma semana, entre trabalhar e passear, porque depois que as gravações terminaram também eu fiquei lá no Rio, aproveitei para conhecer um pouco do Rio, para passear. Você ainda tem guardado algo como lembrança relacionada ao filme, VHS, DVD, Blu-ray? Tenho VHS, tá, acho que na casa da minha mãe, DVD também, eu acho que tá tudo lá, eu deixo tudo guardadinho lá. Você viu o projeto finalizado antes de ir pro cinema? Não me recordo se foi pro cinema ou VHS. O projeto, ele foi lançado diretamente em home video, diretamente no VHS, e eu não vi antes, tanto que eu não sabia como era a história inteira. Eu sabia o que tinham me contado, mas eu não tinha visto. Eu recebi o VHS em casa, a Disney me mandou com uma carta, super fofo, e aí eu assisti na minha casa junto com a minha família, pela primeira vez o meu trabalho inteiro, e foi um chororô danado. Mais ou menos quantas vezes você tinha que gravar uma cena ou música até ficar como os produtores queriam? Era cansativo? Eu gravei muitas vezes, principalmente porque eu tava aprendendo. E eu não sei dizer quantas vezes, porque eu não fiquei contando, mas lógico que tinham coisas que saíam muito mais rápido do que outras, tinham trechos que tinham mais dificuldade, que tinham que adaptar alguma coisa, e era muito cansativo, muito.
Mas eu tava muito feliz. Então, tipo, imagina uma criança muito feliz dentro de um estúdio. Eu ficava dentro do estúdio manhã e tarde, saía de noite e ainda tava feliz. E tava empolgada e tava super... Eu só tinha que tomar muito cuidado com a voz. E pra isso, graças a Deus, eu tinha minha mãe por perto. E aí minha mãe me ajudava com todos os cuidados com a voz pra eu ter a voz saudável e descansada pro dia seguinte. Então, muito do tempo que eu fiquei no estúdio também foi por conta da tecnologia ser menos avançada do que é hoje. Hoje em dia você grava um filme muito mais rápido. Como você se sente sabendo que faz parte da memória afetiva de uma geração que até hoje te ama e ama o seu trabalho? Olha, eu acho que é uma das maiores alegrias da minha vida, porque artisticamente eu acho que é a maior alegria da minha vida. Porque saber que o seu trabalho marcou positivamente, trouxe felicidade para a vida de outras pessoas, eu acho que é a missão mais linda que alguém podia ter. E eu me sinto muito honrada por fazer parte da história de tanta gente e receber tanto carinho até hoje. É o que me faz ter força e vontade para tentar e não desistir e continuar. Você competiu mais ou menos com quantas meninas? Quantas fitas foram enviadas? Olha, na época me falaram que foram 2.000, mas assim como eu, acho que deve ter tido material repetido. Por exemplo, eu mandei 2 fitas cassetes gravadas, né? E eu fiquei sabendo depois que vários meninos mandaram cantando no falsete, né? Com voz feminina, as músicas da Ariel também. Com certeza tinha muito menino fã da Pequena Sereia naquela época que sonhava tanto quanto eu em ser a Melody. Mas enfim, a Melody é menina, meninos, então eu acabei levando a melhor. Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer pelo convite de fazer parte desse projeto. É uma honra para mim poder falar sobre a Melody, que marcou tanto a minha vida, pessoal quanto profissional, e saber que ela ainda traz felicidade para as pessoas. Espero que algum dia eu tenha a honra e o privilégio de dublar a Melody novamente. E acompanhem as minhas redes sociais, me sigam lá no YouTube para vocês ficarem por dentro toda vez que eu lanço um cover novo e até mesmo ficar por dentro das músicas da Melody que vão surgir aí no canal, ou já surgiram no canal, depende de quando esse vídeo for lançado. Então, muito obrigada e é um prazer, gente. Um beijo enorme da Melody pra vocês. Tchau! O que minha mãe tem contra o mar afinal? Quer dizer, o que ela vê de errado numa coisa tão maravilhosa? Tchau, gente!